Fala galera, beleza? Tá começando aqui mais um vídeo do canal Moto020. Meu nome é Marley e hoje eu vou falar sobre simplesmente a corrida mais perigosa do mundo. Já ouviu falar dela? Se você não ouviu falar, ou se você ouviu falar e quer ouvir algumas curiosidades, alguns dados da corrida, fica comigo, mas não esquece, antes de dar aquela buzinada no sininho, aquela acelerada no like, e vem comigo, porque essa corrida, ela é muito doida. Ela é uma corrida que começou em 1907. Esse ano, em questão de anos desde a criação, ela já é a corrida de número 116, já é o ano 116, né, desde o primeiro. Porém, não foi nesse tempo todo que ela ficou em funcionamento, né? Ela teve pelo menos 4 pausas nesse tempo aí, talvez até mais, né? Uma delas foi de 1915 a 1919, por conta da Primeira Guerra Mundial. A segunda foi durante a Segunda Guerra Mundial, de 1940 a 1945. Ela parou também em 2001, por conta da febre aftosa, se eu não me engano. E na pandemia de Covid, ela parou de 2020 até 2021, né, 2 anos parado, totalizando aí então 13 anos parada desde a sua fundação. E nesse período ela também chegou a ser de 1946 até 1976, ela foi integrada ao que hoje é o MotoGP, né? Na época era outro nome, mas hoje ela chegou a ficar 30 anos no MotoGP. Só que os pilotos tinham medo de correr, e eu vou explicar os motivos para vocês entenderem. Aí eles acabaram tirando do circuito, né? E aí foi para outro circuito na Inglaterra. Essa ilha, ela fica ali entre a Irlanda e a Grã-Bretanha, se não me falha a memória aqui. E ela é simplesmente considerada a corrida mais perigosa do mundo, porque ela tem uma taxa altíssima de óbitos, né, de acidentes fatais, porque ela é uma corrida feita numa área que não é para corridas, né? Ela foi, segundo eu dei uma pesquisada, existia a partir de 1903 já legislações de velocidade de trânsito e tudo mais. E aí a Ilha de Man foi um lugar que conseguiram fazer um lobby lá e deixar sem limite de velocidade, né? Ou eu não sei se é só para poderem criar a corrida e tal. Então o que acontece? A galera começou a fazer essa corrida em 1907, e antes disso eu acho que chegou a ter alguma de carro lá e tal, de outros veículos, né? Mas ela passou a ser tradicionalmente de motocicletas em 1907, e com isso ela foi ganhando fama, né? Ganhando fama em vários sentidos, principalmente como a mais perigosa do mundo, porque nesses 103 anos, né, nessas 103 edições que teve de corridas, foram já computadas cerca de 265 mortes até o ano de 2023. Isso, alguns dados podem oscilar para mais ou para menos, mas aparentemente esse é um dado mais recente mesmo. Isso dá uma média de 2,5, 2,6 mortes por edição, né? Teve edição que em 89, o ano que eu nasci inclusive, foi o ano mais fatal, morreram 5 pessoas. E em outros anos morreram quantidades menores. Não sei se teve algum ano que não morreu. Parece que foi a partir de 1911 que começaram a ter os óbitos nessa corrida. Então a gente já tem aí desde os primórdios, desde os primeiros anos, acidentes fatais. E aí existem algumas questões para que tenha ocorrido tantos acidentes. Um deles é que, sim, não é um circuito com área de escape, com áreas de segurança, né?
é simplesmente uma cidade. É como se estivesse acontecendo a corrida aqui, ó. Aí tem ali, tem um balão na frente, tem curvas lá na frente, tem... Lá eu não sei se vai ter quebra-molas, né? Quebra-mola eu acho que talvez não tenha. Mas o circuito ele tem 60 quilômetros e os caras fazem, eu não sei se são 3 voltas ou 2 voltas, os caras fazem em menos de 1 hora, assim. Então você já tira pelas médias de velocidade também como é que o risco é grande. Nesse ano de 2023 as médias de algumas voltas foram em torno de 217, 218, 219 km por hora por volta, né? Então esses foram algumas parciais, na verdade. Por conta disso, a gente tem as pessoas que vão competir e acabam acontecendo acidentes, das pessoas baterem de repente nas muretas, nas casas, né? Perde o controle numa curva, de repente alguma coisa do tipo. E tem também alguns outros lugares que acontecem fatalidades porque não tem um guarda-reio, alguma coisa assim, e tem uns penhascos e a galera acaba caindo nesses penhascos. Enfim, são várias os fatos acontecidos nessa competição, né? É uma competição que os pilotos de MotoGP, alguns deles sequer cogitam, né? Porque acham muito perigoso mesmo. Não sei se é o Valentino Rossi que falou que tem que ter muito culhão para correr essa corrida, mas a gente tem essa corrida que tem esse histórico, né? E ele acontece tradicionalmente entre maio e junho. Como é que funciona? São uma semana eles têm para treinar no circuito, né? Nesse circuito de aproximadamente 60 km. Então eles passam uma semana ali treinando e depois uma semana competindo, né? Aí eu não sei como é que são a questão das baterias. Comenta aí embaixo se você quiser que eu vá atrás disso para esmiuçar mais as regras e tudo mais. Aí eu consigo explicar direitinho. Mas se não tiver comentários, aí a gente fica por aqui mesmo. Então são 14 dias ali. E dizem que no domingo, entre as 2 semanas da competição, né, entre o treino e a competição, acontece um motociata, né, de pessoas, não necessariamente os pilotos, assim, tal, pelas cidades, pelo percurso. Ele basicamente, uma vez eu vi no vídeo do Motorama, né, eles falando sobre essa competição, e segundo eles, a competição consistia em a cada 10 segundos sai uma moto. Então saiu uma agora, conta 10 segundos sai outra, conta 10 segundos sai outra, e assim sucessivamente, né? Então existe o risco de cada um sozinho e existe o risco, sei lá, se uma pessoa conseguir alcançar a outra, fica arriscado também de fazer as manobras, as curvas estando próximo, né? E aí tem algumas fotos aí que eu já tô colocando no longo do vídeo, mas eu vou colocar mais algumas que são impressionantes, da galera assistindo das suas casas a competição, né? E aí você vê que a galera passa muito pertinho das muretas e tudo mais. Já aconteceram casos de pessoas que se acidentaram e acabaram, além de ir a óbito, também acontecer com pessoas que estavam assistindo ou pessoas da organização, né? Mas pudera porque não é um circuito, de fato é uma cidade, né? Então é como aqui em Brasília, por exemplo, já teve competição de corrida de carro, né? Ali no eixo Monumental. E era basicamente isso, só parava, né? Era um circuito oval, eu acho. Parava lá o trânsito e a galera começava a rodar de carro, e aí ficavam várias pessoas assistindo e tudo mais, né? É um evento que acontece lá, movimenta a economia local, tem todas essas questões também. É uma coisa que já é cultural, né? Uma coisa que acontece há mais de 100 anos, é uma coisa cultural. E aí a gente tem esse histórico também. Eu não sei se em 2023 chegou até algum óbito, eu vou colocar aqui essa informação, né? Mas tiveram recordes. Tem pessoas que ganham vários anos seguidos, inclusive esse ano de 2023 o cara que ganhou já tinha uma quantidade de vitórias anteriores, estava meio que competindo ainda com outro cara que tem muitas vitórias.
Então fica aí um registro de informações sobre a corrida mais perigosa do mundo, que é a corrida de TT da Ilha de Man, né? TT é Townen, como é que é? Townen, enfim, eu vou colocar aqui em inglês, e significa basicamente troféu turista, Tourist Trophy, né? Que é troféu de turista, troféu turismo, sei lá, numa tradução mais livre assim, seria alguma coisa assim. É um circuito que vão pessoas não só do Reino Unido, mas do mundo inteiro. Vão pessoas também para assistir. Tem alguns canais no YouTube, Facebook, Instagram que transmitem no Brasil e em outros países, né? Então dá para assistir, dá para ter uma noção de como é que é esse evento, né? Essa competição. E se você gostou do assunto, não esquece de deixar o seu like, dar aquela buzinada no sininho, aquela acelerada no like aí pra gente continuar fazendo esse tipo de vídeo, né, de conteúdo, porque a gente acaba fazendo sobre vários assuntos relacionados ao mundo da moto, e esse é um dos mais interessantes porque tem históricos de fatalidades, né? Então a gente traz aí alguns dados. Então eu vou já parando a moto aqui, vou ficando por aqui. Não esquece, se você ainda não é inscrito, se inscreva, clique no sininho e até o próximo vídeo. Falou, valeu!